Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa primeira aula desse curso de Photoshop básico. Na aula de hoje eu vou ensinar a criar um bannerzinho bem simples, usando as ferramentas mais básicas do Photoshop e passando por cima de todas, para poder criar uma noção de como cada uma funciona e dar uma boa base para fazer outras coisas mais para frente, né? Não adianta só criar o banner, vocês verem eu fazendo alguma coisa aqui e não entender nada. Bom, primeiramente eu vou criar um arquivo aqui só para vocês verem como funciona para criar um, um arquivo do zero no Photoshop, alguma coisa do zero, mas a gente não vai usar, é só para mostrar como é a interface. Eu vou apertar aqui em criar e quando eu apertar em criar vai abrir essa telinha aqui para mim, eu posso escolher, né, o tamanho. Esse daqui é o tamanho da minha tela, vou deixar ele mesmo. E essa resolução aqui geralmente a gente usa para fazer alguma coisa para web. Vou deixar modelo RGB também. Quando você vai fazer alguma coisa para impressão, é indicado que você use o CMYK. Vou apertar aqui em criar. Quando você criar, ele vai abrir uma tela tipo essa daqui, que, como eu já disse, a gente não vai usar, mas é um documento em branco que você poderia ter escolhido ali atrás com um fundo transparente também, mas tanto faz. Bom, agora vamos lá para a nossa interface que a gente vai usar hoje. Pronto, agora que a gente já veio aqui para nossa área de trabalho aqui, as imagens que a gente vai mexer vão ser essa daqui, dessa moça, e esses prédios aqui de baixo para cima. A gente vai usar essas duas imagens para fazer uma coisa bem simples, que é criar esse banner aqui, né? A gente vai usar a moça e o fundo, né? Para criar esse efeito aqui. Para começar, eu vou passar por cima das ferramentas, né? Mostrando um pouquinho de cada uma delas. Só o básico mesmo, para não estender muito o vídeo. Essa daqui é a ferramenta mover, né, que como ela mesma diz, ela serve só para mover as camadas. Então nesse caso aqui eu tenho um plano de fundo, né, as camadas estão do lado de cá. Vou clicar no cadeado para soltar o plano de fundo. Ou você pode clicar aqui nesse cadeadinho também que ele solta. Essa ferramenta mover, ela move a imagem, igual eu estou fazendo aqui. Se você tiver alguma outra camada por cima, então vamos supor que eu venha aqui em criar uma nova camada e depois eu pinte essa camada, que seria como uma folha transparente que eu estou colocando por cima, né? Então você pensa sempre que as camadas que você criou, que são novas, elas funcionam assim, elas são meio que uma folha transparente que vai por cima do que vai ficando aqui para baixo, né? Eu criei essa nova camada e vou pintar ela, sei lá, de azul, que é uma cor que já está aqui. E aí se eu tentar apagar, né? Eu não vou apagar a imagem, eu vou apagar só a camada. A menos que eu clique na minha camada de baixo e aí eu começo a apagar a camada de baixo, né? Depois que eu criar essa nova camada, né, só para demonstrar, eu vou pegar a ferramenta mover, clicar em cima do meu traço e aí eu movo o traço para onde eu bem entender, né? Bom, é assim que funciona essa ferramenta e é uma das que você vai mais usar. Bom, depois da ferramenta mover, a gente vai ter as ferramentas de seleção, que vão ser essas aqui de baixo. Essa, que pode estar assim. Se você ver que tem uma sete aqui embaixo, você pode clicar e segurar, que vai mostrar. A gente vai ter essa e essa. Depois, mais para frente, a gente vai começar a usar essa caneta aqui embaixo, para poder realizar uma seleção mais precisa sobre as imagens, né? Bom, o letreiro retangular, que é a primeira, e depois você pode ver que tem outras, letreiro elíptico, só muda a forma que ele vai usar para fazer a seleção. Essa seleção, a gente geralmente usa ela para fazer recortes ou para desenhar com uma precisão maior em cima do que a gente quer. Eu vou fazer uma seleção aqui com esse letreiro retangular em cima só da moça. Então eu vou pegar só ela aqui. Pronto. E daí para recortar, eu clico na mover e arrasto. E daí eu recortei a imagem, né? Normal, posso arrastar aqui para o canto. A segunda ferramenta que a gente tem é esse laço para fazer uma seleção livre. Então você vai clicar e arrastar o mouse. Com a sua própria mão você vai tentar pegar tudo que você quer selecionar, né? É meio impreciso, então nem sempre a seleção fica perfeita. Isso daqui é mais indicado geralmente quando você vai selecionar algumas imagens que você tem menos chance de errar tremendo, né? Ou que você quer fazer uma seleção mais grossa, né? Digamos.
Aqui eu fiz a seleção na minha mão mesmo e ela não fica tão boa. Aqui eu tentei forçar, né, tal, mas mesmo assim você vê que fica alguns pontos de fora. Depois do laço tem o laço poligonal, que faz a mesma coisa que esse laço aqui, só que ele seleciona um polígono. Então geralmente fica aparecendo um recorte, né, que você quer fazer. Então você vai selecionar assim e aí fica aparecendo aqueles recortes mesmo. Aí você pode clicar e cortar também. Tá. Depois do laço poligonal a gente tem o laço magnético, que vai se prender à figura que você começou a clicar. Então no caso eu vou tentar selecionar ela agora, melhor, só o celular. E vou clicar no celular e vou tentar fazer o laço passar em cima dele. Você pode ver que ele vai selecionando, ele vai se prendendo aos tons parecidos, né? Então aqui no caso eu estou me prendendo em volta da mão dela para realizar essa seleção mais precisa. A seleção com o laço magnético ela fica bem melhor que as outras, mas mesmo assim não é aquela maravilha, né? Nesse caso aqui ela serviu muito bem, então eu consigo recortar só o celular da mão dela, né? Aqui nos cantos ainda você vê umas falhas. Bom, depois do laço magnético, a gente tem a ferramenta de seleção rápida, que é uma das mais úteis quando você vai selecionar alguma coisa para fazer rápido, como ela mesmo diz. E você pode aumentar o tamanho do seu pincel para deixar ela mais, para diminuir um pouco da precisão dela, né, no caso. E eu vou pegar aqui e selecionar a mesma coisa, só que eu vou selecionar a mulher inteira. E agora, como eu peguei algumas partes que eu não queria, no caso eu vou pegar aqui em cima também. Então, como eu peguei algumas partes que eu não queria, como esse trecho aqui, ó, e aqui do lado dos olhos, eu vou dar um zoom, diminuir o tamanho do meu pincel de seleção um pouquinho. E depois que eu diminuir o tamanho, eu vou trocar para o menos aqui no canto e vou retirando o trecho que eu não quero, né? Então eu vou retirar aqui as partes que eu não quero da imagem. Eu acho que assim a seleção já está boa. Por último, a gente tem a ferramenta de varinha mágica, que serve para selecionar tons semelhantes com aquele que você clicou. Então, no caso, eu estou com a varinha mágica selecionada aqui e vou clicar no preto. Ela vai selecionar vários pretos, né, com uma tolerância razoável aí para o que é preto e o que não é preto na imagem inteira. Se eu clicar na varinha mágica e aqui em cima, nas opções da ferramenta, no caso, sempre que você clica nas ferramentas aqui em cima, ele abre para você as opções de cada uma das ferramentas que você está clicando ali em cima. Então, se eu pegar as opções dessa ferramenta de varinha mágica e clicar em adjace, aqui que é o adjacente, quando eu clicar no preto, ele vai pegar só o que é adjacente aos que eu estou selecionando. Então, não vai pegar pontos aqui totalmente desconexos com esses que eu peguei aqui, né? Bom, de ferramenta de seleção é isso. E partindo para as próximas coisas que a gente vai usar aqui, vão ser a opacidade. Então, quando você cria uma nova camada e você pinta ela, no caso, se eu tentar pintar a camada de baixo com a lata de tinta, igual no Paint mesmo, e clicar no preto, a lata de tinta vai pegar todos os pretos que eu cliquei e vai pintar. Se eu pintar em cima de uma nova camada, o olhinho faz a camada aparecer ou não, tá, gente? Ele pinta tudo, porque já que a camada é transparente por inteiro, ele vai pintar todo transparente, né? Então a gente vai usar essa opacidade aqui, que vai fazer basicamente isso, ó. Ela diminui ou aumenta a opacidade mesmo da camada que está por cima. E a gente vai usar também o tipo de mesclagem aqui em cima, né? Então é a forma como o programa vai mesclar a camada que está por cima na camada que está por baixo. Então aqui eu posso ir mudando até eu achar qual é o melhor jeito, né? Isso daqui é bem usado para criar também diversas artes, né? Ou efeitos com imagens. Bom, nessa imagem aqui é isso. Então eu vou pegar e vou fazer uma seleção rápida aqui com a ferramenta de seleção rápida, que é o pincel, em cima dessa mulher. Vou fazer aqui a seleção rapidinho.
Beleza, seleção feita. Agora eu vou clicar na ferramenta mover, clicar e segurar na mulher, vou arrastar aqui para cima na minha outra imagem, ainda estou segurando o clique, tá? E vou soltar aqui em cima. Quando eu soltar, vou alinhar ela aqui no meio. Como eu vou fazer isso? Vou puxar o zoom um pouquinho para trás, clicar na minha ferramenta mover, clicar nessa primeira camada e na segunda e vou mandar alinhar os centros das imagens horizontalmente. Então ela está bem no meio da imagem agora. Depois vou clicar só na figura dela e vou usar essas configurações aqui de cima, né, que são modos de imagem, né, para melhorar ou ajustar os tons que você quer. Vou vir em matiz saturação e vou diminuir a saturação dela para 0. E assim eu deixo a imagem dela preta e branca. Beleza, vou descer um pouquinho porque ali embaixo ainda está dando para ver por trás, né? Então eu vou descer um pouquinho assim. Depois feito isso, eu vou pegar e ainda clicando nessa camada 1, que eu vou renomear para mulher, vou mudar o modo de mesclagem para luminosidade. Aqui, luminosidade que eu escolhi não foi uma coisa que eu olhei e falei, putz, eu já sei como esse efeito vai ficar e eu vou escolher luminosidade. Não, eu vim, cliquei e fui passando os efeitos até eu achar o que mais combina. E agora eu sei e eu posso falar para vocês que o luminosidade é o que eu achei mais legal. Depois feito isso, eu vou clicar aqui no meu texto para inserir um texto normal. Clicar em cima dessa nova imagem, né, que eu criei. Eu vou escrever, venha participar. Depois que eu criei esse texto, tem que deixar selecionado uma camada só, vou dar o zoom aqui porque eu criei muito pequeno. Criado esse texto, vou dar um Ctrl T para transformar. Segurando Shift, eu aumento ou diminuo proporcionalmente o que eu quero. Então, segurando Shift eu vou aumentar o meu texto, aplicar, ainda não está bom. Então vou aumentar um pouco mais, Ctrl T, que é transformar. E vou aumentar um pouco mais até o tamanho que eu quero. Eu acho que assim já tá bom. Ok. Vou clicar aqui na ferramenta de editar o texto, vou selecionar o meu texto e aqui na cor eu vou trocar para branco. Para o meu texto ficar branco, né? Bom, agora, por fim, eu vou criar uma sombra para esse texto. Para criar essa sombra, eu vou vir na minha camada de texto, apertar Ctrl J para duplicar a camada e arrastar para a parte de trás a camada nova que eu criei. Como ela está aqui por cima, eu vou pôr ela por baixo e vou renomear para sombra. Depois disso, eu vou trocar a cor dessa camada para preto. Então, seleciono ela e troco a cor. Ops, não selecionei tudo. E troco a cor para preto. Depois de trocar a cor para preto, eu acho que ficou muito escuro, então eu vou dar uma diminuída na sombra, que eu vou fazer com opacidade aqui. Bom, é isso. Ainda para acrescentar um pouquinho mais sobre a transformação, umas coisas úteis que vão ficar. Quando você seleciona uma camada, né, e dá um Ctrl T, se você segurar o Shift, você aumenta proporcionalmente, então você aumenta nos dois eixos, né? Se você não segurar o Shift, ele estica, né, até caber. Se você segurar o Shift e o Alt, ele aumenta proporcionalmente, mas também aumenta em relação ao centro. Então ele vai indo do centro para fora e não de um dos cantos da imagem, né? Da camada, no caso. Bom, aqui no bloco você desfaz a transformação. É isso. Na aula de hoje foi mais essa coisa mais básica para criar um banner simples, usando as ferramentas mais básicas do Photoshop. E nas próximas aulas eu vou trazer como funciona mais uma restauração de imagem, que a gente vai usar essa ferramenta de carimbo, ou essa ferramenta aqui
para recuperar manchas, né, que você pode ver aqui nessas demonstrações simples como funciona. A gente pode criar formas também, e bom, são coisas que eu vou deixar mais para a próxima aula para não ficar consumindo muito tempo, né? Bom, feito tudo isso, agora para salvar, você vai clicar em arquivo, salvar como, e daí você escolhe o melhor formato que você quiser. Se você deixar em PSD, o arquivo vai ficar editável no Photoshop. Geralmente algumas gráficas pedem para você mandar um PSD para elas poderem mudar algumas coisas. Aqui você pode salvar em PNG também, geralmente usado para web, JPG e esses formatos mais conhecidos, né? Se você precisar usar em algum lugar tipo Facebook ou Insta, eu recomendo você vir em exportar e salvar para a web. E aqui você escolhe PNG 24. Aqui você também pode ter um preview de como fica. Ai, dei zoom in. Aqui você pode ter um preview de como fica tudo. Então, você dá um salvar aqui no canto e ele cria essa imagem para você, tá? Por hoje foi só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser deixar um like aí embaixo para me ajudar. É isso. Obrigado, viu? Tchau.